Ótimo, hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre as quatro primeiras. Eu sempre tenho dificuldade de falar dessa forma. No vídeo eu tive que editar isso toda hora. Eu vou falar quatro primeiras novelas, eu falo quatro primeiros novelas. Quatro primeiras novelas exemplares do Cervantes, são 12. É uma leitura, né, meio desafiadora, pelo menos eu acho. É uma linguagem, uma construção, eu acho, frasal muito diferente, que te impõe um ritmo novo e causa um certo desconforto, pelo menos inicial, eu sinto isso. E mais do que isso, né? Essa edição causa um mega desconforto. Eu, assim, olho para ela, eu sinto tristeza, porque eu sinto dor física tendo que manusear ela. Ai, que chique, nossa, ela se abre, você não precisa ficar lutando com o livro. Não, mas ó, é pesado isso aqui. Ontem eu fiquei com dor no pescoço. Nossa Senhora. Eu, assim, essa semana vai ter uma promoção na Amazon, eu tô rezando para o e-book entrar em promoção, porque, assim, eu acho um desaforo também ter que pagar R$ 44 no e-book agora, fora de promoção. Mas se ele entrar, assim, pelo menos por uns 19, eu vou comprar, porque tá afetando diretamente a minha vontade de ler o livro, ter que manusear isso aqui. Mas esse é daqueles que não abre direito, é esse? Não, horrível, mas assim, aí do jeito que você abre, pra você não desmanchar o livro, ela fica fincando na sua ponta, na sua mão, é Ah, sei. pesado, é horrível, nossa, fazia muito tempo que eu não tinha um desconforto assim com um livro, porque geralmente a Penguin que eu leio tem até 300 páginas, até 300 páginas funciona bem, mas passou disso, que você está lendo em qual edição, Antônio? Martin Claret. Ah, Martin Claret é boa para E a, abrir a- e assim, a para. tradução tá muito boa, tipo assim, tem muitas notas de rodapé Ah, tá. falando das referências históricas, porque muita coisa que ele cita ali realmente aconteceu. Tá. Entendi. Ah, que bom. E ela tá gostosa, então, de manusear, pelo visto. Ah, Ah, que bom. É que eu ganhei essa da editora na época, por isso que eu não comprei a outra da Martin Claret, mas realmente é uma ótima opção. Eles têm feito edições mais cuidadas ultimamente mesmo. e eu não comprei essa e a sua, porque na hora que eu fui comprar, não sei por quê, mas ia demorar um mês para entrega. Devia estar fora de estoque no momento. Então eu comprei a outra. Fez muito bem. A tradução dessa sua, Antônio, de quem é? Espera aí, eu vou pegar lá. Espera um momentinho só. Vai lá. Tá aqui, já está aqui já. É, ela faz, inclusive, um prefácio também, a tradutora, chama Yara Camilo. Tá. Não conheço. Mas, enfim, É, também não conheço um monte, né? muito. A gente não A conhece um maioria monte. eu não conheço. Esse aqui, por uma casa, eu conheço porque eu li o Don Quixote na tradução dele. Eu gosto. Eu acho que é a menos arcaizante. Na época eu fiz uma comparação entre várias. Mas mesmo com ele sendo menos arcaizante, ainda assim não deixa de ser um texto antigo, diferente. Mas tá. Vocês leram Don Quixote antes? Não, Sim. eu Você não li. leu, Denise, tá? Então já tinha uma certa familiaridade, né? E é uma coisa, isso eu até esqueci de falar num daqueles vídeos que eu fiz para as novelas exemplares, que eles ressaltam isso nesse livro e realmente é um fato. O Cervantes escreve essas novelas entre a primeira e a segunda parte do Don Quixote, e elas também são um desenvolvimento natural do que já acontece no Don Quixote, porque no Don Quixote existem aquelas várias histórias interpoladas, né? Que eles Uhum. param a narrativa principal para começar uma narrativa secundária e vão contar uma história. E é uma história com a feição muito parecida com a desse livro aqui. Então, ele meio que já planta uma semente no Don Quixote. E então, vocês foram além das quatro primeiras novelas ou não? Eu não fui ainda. Na verdade, eu li três, porque a gente já tinha lido a espanhola e a Sim. inglesa, e aí eu não reli. Eu tinha ela Isso eu assisti ao vídeo de lembrada. novo. Ah, eu fiquei muito satisfeito com o meu próprio Com seu vídeo. próprio. Ah, que bom, né? Não, sabe por quê? Porque, nossa, eu É. falei tanta coisa assim. Eu fiz tantas reflexões sobre a espanhola e a inglesa. Falei, nossa, eu estava muito inspirado Que esse dia. inspirado. Porque, por enquanto, eu ainda não tô tão inspirado assim. Mas naquele dia eu estava. Ah, E
Então tá, né? Eu acho que a gente começa então. Vou começar falando. Primeiro, vocês tiveram um estranhamento, eu falei de um estranhamento com a linguagem, vocês também tiveram ou não tanto? Não. Não Eu tanto? não. Tá. É Mas pode ser engraçado. tradução, né? É, Não, a gente tem a mesma tradução, né, Lucas? sim. É É que eu igual acho, não essa edição sei. com a sua, é a mesma coisa. Eu tenho O alguma coisa texto, com a prosa do Cervantes que me dá um bloqueio inicial. Eu já tinha sentido isso com o Don Quixote. às vezes é particular, né? É. Porque quando eu li o Don Quixote, eu não lembro, tá? Qual foi a tradução? O meu era bem antigo, era uma edição Uhum. antiga que eu tinha aqui, então a tradução também é bem antiga. E assim, o comecinho, bem comecinho, até eu entender, voltei, e aí depois fluiu super bem, assim. É, Eu acho, gosto da maneira como ele escrevia. sim, sim. Não, ele não é um escritor assim pedante, né, que gosta de palavras raras, né, que fica floreando muito. Ele, até que para a época, é um escritor bem objetivo, com a prosa que tende a ser clara, né? Não é de muita figura de linguagem, coisa assim muito rebuscada. Mas então eu fiz, né, aquele vídeo em que eu tentei olhar para o livro pensando aquelas duas categorias que eles trazem aqui nos textos finais, que é a da verossimilhança, né? Você contar uma história em que tudo é muito bem explicado e que o leitor consegue verificar a possibilidade daquilo acontecer na vida real. Ao mesmo tempo, a admiração, né? Era um imperativo da época que essa narrativa ela precisava fugir do ordinário, ela precisava encantar, ela precisava chamar atenção, né? A admiração mesmo. Então, pensando sobre esse viés, né? O que é que parece chamar a atenção do Cervantes e do seu leitor e causar admiração? E aí eu acho que dá para a gente pensar justamente nos preconceitos e no outro, né, nesse diferente que vai aparecendo e sendo explorado aqui, que causa fascínio e, ao mesmo tempo, uma certa repulsa. E pensando agora, né, já na primeira novela, a novela da Ciganinha, que nós temos a questão dos ciganos, né, o Cervantes, além de contar a história dessa moça, contando a história, fazendo uma ambientação, uma caracterização muito forte dessa vida dos ciganos, que é um grupo tradicionalmente marginalizado na Espanha, né? A Espanha que expulsa os judeus vai também ter sérios problemas com os ciganos. E é uma história cheia de reviravoltas, um processo de reconhecimento também, como é muito próprio da época, uma coisa meio melodramática, e que no final acaba reforçando vários estereótipos dos ciganos e trazendo uma personagem que talvez fosse virtuosa justamente porque não era cigana. Então, Denise, Exatamente. por favor, comece suas impressões sobre a ciganinha. Foi o que eu pensei, né? Falei, ela é virtuosa, ela é a mais bonita de todas, porque ela é branca, porque ela tem olho claro. Pelo que eu entendi, o cabelo também é claro, que eles falam, tem um momento em que eles falam cabelo. Esse é um cabelo de ouro mesmo, de Isso, ela deve ser verdade. loira, né? Então, assim, ela não parece nada, né? Com a cigana, na verdade. Não, não. E aí ela é toda virtuosa quando ela vai cantar. As outras que estão juntas, a gente tem que cantar coisas honestas, né? Ela não permite nenhum desvio ali nas histórias. Eu vou analisar, tem um momento em que ele fala que vai dar umas histórias para ela, alguém fala, né? Ela fala, eu vou analisar as histórias para ver aquilo que eu vou apresentar, né? Ela é criteriosa. É, toda criteriosa. E aí, no final, uma coisa que me. Não sei se eu já posso ir para o final, mas eu queria falar uma coisa sobre o Pare final. tranquilamente. Que é quando ela descobre que não é cigana, né? Sim, E aí ela fala alguma coisa tipo: eu já me valorizava, já não era normal aquilo, eu já não era uma pessoa normal porque eu me valorizava, né? Como se eu não fosse uma cigana. Então, sim. assim, e também quando ela diz,
o discurso dela no início, que eu acho muito bacana, é quando ela fala da liberdade, né? De que ela é uma pessoa livre, que mesmo que ela se casasse com o Juan barra Andrés lá, que ela queria ter esse tempo para ver se ele se adequava, porque as pessoas... Aí ela faz todo aquele discurso, né? Que às vezes as pessoas... Ah, eu adoro isso, mas depois quando tem, se desinteressam, e ela não queria que Aham. isso acontecesse, né, que ela queria que ele pensasse bem, e que ela também, e tudo mais. E fala muito sobre a liberdade, né, dela ser uma pessoa livre. E quando chega no final, que ela conhece os pais e que ela descobre que ela é uma nobre, ela fala, e a mãe pergunta, você gosta desse cavalheiro aí? Ela fala, ah, eu gosto muito de como ele gosta de mim. Ela dá uma enrolada lá, e aí ela fala, mas eu faço o que vocês ordenarem, o que vocês quiserem. E aí eu falei, gente, virou a chave, né? Tipo, agora eu não sou mais cigana, eu sou nobre, então eu obedeço meus pais, Isso, não é, é? Aí, é sei uma lá. boa moça. É. Mas é interessante essa história dos ciganos. Eu me lembrei muito de uma vez que eu fiz é, um curso de tarot. E a professora era a Rita que já teve canal sobre livros no YouTube, que é uma pessoa muito lida, muito estudada. Aí ela foi falar dessa questão dos ciganos, né, que muito associados às cartas, né, tem um baralho cigano especificamente, mas em geral a esse mundo. E de como, assim, se produz esse fascínio, né, e o medo também em relação a eles, porque eles vêm, né, as pessoas consultam a sorte com eles. Então, é como se eles fossem portadores do futuro, e não só do futuro, né, dessa promessa de uma explicação do futuro, mas também da fortuna, porque se consulta a sorte esperando que a sorte vai favorecer e você vai obter uma fortuna, tem essa perspectiva. E então eles são esses que trazem o futuro, que trazem a perspectiva da fortuna, mas ao mesmo tempo são esses seres nômades que não se fixam, que têm essa vida que muitos julgam equívoco, né, em que existem acusações de roubo. Eles vêm de terras distantes, então eles nunca são localizáveis num só lugar. Então, e são envolvidos na aura de mistério, né? Então, ao mesmo tempo, existe o fascínio, o medo e é justamente desse desconhecido que eles vão trazer o futuro e uma chance de um mundo diferente, né, para a pessoa que os consulta quanto à sorte. E eu acho que o Cervantes, ao escolher esse tema, né, e se demorar nele, nessa caracterização, é porque o público também é interessado nesse mistério, né? Pode acusar, ter vários preconceitos contra os ciganos, mas está interessado neles. Como que eles vivem exatamente? Ah, Como eles que é esse gostam, dia a né? dia? Aham. Eu não sei E como é. assim, só te interrompendo um pouquinho, Não, claro. e a própria mãe, né, dela, da ciganinha, que depois se descobre a mãe, consulta a sorte. Então, Uhum. mesmo naquela sociedade super católica, isso é dito no texto colocado, e o Cervantes nem se desculpa muito, né, porque a senhora está consultando a sorte. Isso passa tranquilamente na narrativa, como normal. É, porque eu não sei como é hoje. Não sei como. Se ainda existem esses grupos de ciganos com esse mesmo comportamento de ir de cidade em cidade, acampar. Mas eu lembro quando eu era mais jovem, criança e adolescente, que existia acampamento de cigano na cidade, e elas, assim, era bem característico por causa da vestimenta e tal, e elas apareciam, assim, as mulheres na rua e pegavam a mão da gente e eu vou ler sua sorte, sabe? É, Era muito difícil você escapar, é, porque eles são extremamente envolventes, sabe? E assim, meio que não pedem licença, já vão falando, já vão pegando, já vão. Não, mas tal coisa é muito interessante, na verdade, né? é. E eu via que por mais que as pessoas, sim, tivessem certos preconceitos e também
não acredito nisso, mas no fundo, na hora da sorte, queriam, né? Isso, Queriam saber, sim. Eles agem, né, seja nas acusações que fazem de roubo, seja também nessa questão da abordagem, né? É uma habilidade como a de dançar mesmo, né? Da mesma forma que eles têm uma destreza para dançar, aquela maleabilidade, tem essa maleabilidade no trato com as pessoas, né? Mas é aquilo, também é uma vida errante, né? Eles têm tudo isso, mas também nunca se fixam, parece, nunca tá sempre uma vida um pouco periclitante também, né? Então, é uma coisa sempre na margem, assim. É esse mesmo lugar que, por exemplo, para quem consulta eles, pode trazer a fortuna, também pode trazer o roubo, segundo a visão tradicional. Então, é sempre um perigo, existe um perigo envolvido, né? Uma vida em risco, né? Antônio, o que você acha dos ciganos e dos preconceitos dos Cervantes? Olha, vocês me esclareçam. Eu não entendi. Eu lembro que eu li uma coisa, e aí quando eu tentei reler, aí eu não achei mais. Tá. Eu não sei se eu inventei na minha cabeça, porque eu lembro que eu li um determinado momento que ele fala assim, o narrador, né? Uhum. Vamos mostrar os fatos como eles são, sem julgamentos. Será que eu estou imaginando isso? Porque depois eu não achei mais isso. Nossa, eu não me lembro também desse Eu não trecho. sei. Eu fiquei com essa impressão vívida que ele falou: não, vamos falar desses fatos sem julgamentos. Cedo. Mas ele faz julgamentos. Ele faz julgamentos. Então, Paz. Sim, você fala do próprio Cervantes? o Será próprio que não está no narrador. prefácio isso? Eu não sei, eu realmente me confundi com isso, porque eu tentei depois achar isso que ele falou que não ia fazer julgamentos, mas ele faz. Não, Tem- é alguma coisa que ele fala sobre as novelas exemplares não serem exatamente exemplares, ou é essa novela em si que você está falando? eu já reli aqui o prólogo dele, Eu não li para ver se prólogo, eu então... dessa novela, mas eu não achei isso que eu estou falando. Uhum. Eu estou Estou procurando achando, aqui também. mas ele julga mesmo. Inclusive tem um pedaço aqui, não sei se você também conseguiria achar, que ele fala assim. Ele coloca claramente que essa vida dos ciganos era uma vida de perdição. Tá, sim, sim. Como eu fiquei com essa impressão, mas agora eu não acho para falar, eu tive essa sensação de que ele querer colocar uma coisa sem julgamentos, e como ela é, eu achei que, naquele momento que eu fiquei com essa impressão, que era uma coisa muito avançada para aquela época, ele falar isso. Não, e eu acho que ele até avança mesmo. Por quê? Porque ele reforça vários preconceitos da época e tal. E, no entanto, tem trechos, eu não selecionei eles, mas eu guardo na memória que eles existem. Tem trechos que ele procura entender o porquê deles fazerem certas coisas, assim, sabe? Ser compreensivo com esses ciganos. E aí parece que justamente ele evolui um pouco na percepção que tem deles. Não chega a superar completamente os preconceitos, mas já torna esses preconceitos um pouco mais nuançados e complexos. Pelo simples fato de parar e prestar atenção nessas vidas. É. Isso que eu acho interessante. Porque, assim, o que me levou a ter essa perspectiva é um texto que está aqui no final, que fala justamente da percepção dos Cervantes a respeito das mulheres, em que, sim, ele reforça vários estereótipos e preconceitos, mas ele tem um certo olhar um pouco atento e preocupado com a violência contra a mulher. Existem várias passagens de várias histórias, desde as histórias interpoladas do Don Quixote, em que essa visão acontece. Então, por perceber essa dinâmica em relação às mulheres, eu também prestei atenção em relação aos ciganos e achei que tinha também isso. Então, assim, ele tem julgamento, mas também tem hora que procura sopesar as coisas. E eu não, sinceramente, até determinado trecho do texto, eu não imaginava que fossem descobrir que a
a ciganinha não era cigana, assim. Ah, eu também não pensei, não. Não foi uma coisa um pouco inesperada. Não que eu achei que ficou ruim, mas foi surpreendente. É porque eu acho que a gente estava indo mais pelo lado de o que ia acontecer com aquele cara que estava ali tentando ser É, cigano, mas ao mesmo tempo não, porque ele também fala que ele ia fazer o possível para ele não se envolver mesmo de, sei, não tem não marquei esse trecho, mas quando ele fala assim que ele não queria roubar, por exemplo, é, então ele ia lá e comprava as coisas e aparecia tipo, roubei. isso. E aí ele diz que ele, né, ele quer passar no teste dela, mas ao mesmo tempo ele não quer fazer exatamente tudo ali ao pé da letra, sabe, para ser Aham, cigano. Então sim, ele tá querendo dar uma desperta e enganar cigano, né? isso, é. E aí tem, né, depois a tensão quanto à prisão dele, né, e tal, e aí no fim a prisão se resolve descobrindo que ela era filha do corregedor, né, que ele chama, corregedor. Apesar de que, assim, no começo já fala com aquela avó dela, já dá a impressão que não é uma avó natural, assim, que tem um certo ar adotivo. Isso eu me recordo de ter uma informação nesse sentido no começo do livro, do conto, da novela. Nossa, no começo da novela. Mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer, especificamente a respeito da ciganinha? E que no final, se você é nobre, se você é rico, você não tem que pagar por nada, né? Não, Não, porque desde se ele a... fosse cigano, ele É, ia, né, se coitada, acabar né? naquela prisão. Mas como ele era o Dom Juan, Isso. Eu para achei a lá. personalidade dela muito bem desenvolvida, muito interessante, porque ela realmente fala coisas de que um adulto, né, uma pessoa muito sábia e adulta falaria, É, e como se já soubesse tudo da vida, do amor, né? é. Ela é uma heroína, né, para o Cervantes, no sentido assim, né, de que mesmo passando por essa situação tão desafiadora de ser raptada e ir parar junto a um povo que não é bem visto, ela mantém a sua virtude intocável e além disso é sábia, né? Então, assim, uau, que exemplo, né? Mesmo em circunstâncias adversas, ela triunfa. Então, tá. Mas qualquer coisa a gente volta a falar da ciganinha enquanto vai falando dos outros. Daí tem a novela do Amante Generoso, que é uma novela interessante, que vai se passar ali no Chipre, né, naquele mundo dos turcos, dos famosos. O turco era o grande outro ali daquela época, né? Então, assim, pior lugar que você poderia estar, segundo um europeu da época cristão, era entre os turcos. Então, era péssimo estar entre os turcos. E no caso aqui, esse personagem, é o Ricardo, né? Ele foi sequestrado por esses cipriotas, né? Que tá tudo ali envolvido com os turcos. E ele tinha um amor não correspondido. Essa Leonísia também parece ser meio estranha, assim, né? Não muito boa gente. Eu não fico com uma boa impressão dela. Mas ele é fiel a esse amor. E ali tem toda uma série de reviravoltas que vai fazer com que eles sejam libertos e descubram que essa Leonisa está viva e eles fiquem juntos. O que vocês têm a dizer sobre essa Eu novela? quero saber o que você acha da Leonisa. Por que você não acha ela uma boa pessoa? Não, pelo menos em relação a ao Ricardo, né? Assim, ela não dá muita bola para ele, Não, ela não parece. gosta dele, Ela não vai dar gosta, bola pra ele pra exato. quê? Exato. Então, assim, ele fica puxando o saco dela, é um amor não correspondido. Então, assim, é platônico da parte dele. E mesmo no final, quando eles ficam juntos, eu não sei se ela passou a gostar dele. Acho que não, né? É quase uma gratidão, uma coisa assim. Eu achei também. Não que ela não é uma pessoa, vai. Mas é que eu fiquei com dó dele. Ai, nossa, eu detestei esse Ricardo, não tem dó dele nenhuma. Sério? Olha que interessante. Na verdade, essa novela que eu menos gostei, Sim. assim, dessas quatro, né? Uhum.
Porque eu achei a atitude dele tão idiota, tá? Ele Uhum. gosta dela. Bom, isso é recorrente, né? Isso acontece hoje, por que não acontecia naquela época? O homem vê a mulher assim, ele gosta daquela mulher? Gosta. Ele tem uma fascinação, sei lá. Então ele quer, né? Aham. Objeto. Sim. Objeto. Tem que ser dele porque ele quer. Porque ele quer. Você vê aqui que 3 homens ficaram também É, lutando, fizeram um exército, né? Homens morreram porque eles queriam aquela mulher. E querer aquela mulher é só simplesmente deflorar a mulher, né? Queria isso. ser o primeirão, é isso, né? E até hoje o homem fala, né, para justificar feminicídio, que se não É, vai ser minha, não vai ser de ninguém. isso. Você imagina 1600, né? E eu achei um milagre que depois de meses ela ainda fosse virgem. Sim, Ficou na mão de piratas. é. O judeu comprou porque gostou dela também, mas como ela não quis nada com ele, ele vendeu a Mas assim, mercadoria. essa história é do Cervantes, né? O É, Cervantes dando uma polida, porque acho que na vida real, ela não quis nada com ele. Azar dela, ele vai fazer do mesmo jeito, né? o Cade falou isso, né? Que ia ser por bem ou por mal. Ia É. ser, sim, né? Mas eu me perdi, porque eu fui falar esse negócio do homem querer a mulher. Porque eu achei o Ricardo muito infantil. Ele gosta dela e tá, tudo bem, tá fazendo a corte a ela e ela não dá a mínima bola para ele. Aí quando tem a tal da festinha, que tá a família do Cornélio e a família da Leonisa, ele aparece e dá um show, né? Ele dá um show e é por causa daquele show que ele dá que tudo acontece. Porque aí acho que é invadida a festa, né? E aí Isso. morre gente, enfim. Aí os dois acabam sendo capturados. E, enfim, se ele não tivesse feito essa pataquada, né? Ele pelo menos não estaria lá, né? Ele É. pelo menos não teria sido sequestrado, né? Então eu já peguei uma antipatia por ele assim desde o início. Olha só, eu não. Você Olha, gostou do mas isso Ricardão? aí é bom, bem interessante de se notar, né? As percepções diferentes. Olha, como é bom, né? Conversar, porque não sei, eu não fiquei, por exemplo, com a impressão de que ele seria capaz de deflorá-la, assim, que teria ela a qualquer custo. Eu acho que ele poderia até ser insistente, mas que ele não ultrapassaria essa barreira. Não, eu acho que a princípio não, mas ele achava um absurdo que ele estivesse gostando dela e ela, não estou gostando de você, meu amigo, É. né? Isso é meio absurdo, né? Pra mim. E é aquilo, né, tá? Daí no final você também acha que ficou com a mesma impressão de que ela continua não gostando tanto dele, mas vai casar ali Sim, por uma situação de conveniência ou até de gratidão, sei lá. eu acho. E, e parece que é o mesmo caso da ciganinha, né? Porque a ciganinha no final também coloca sob o julgamento dos pais se casar ou não, e dá a entender que, na verdade, sei lá, se ela não se casasse, ela também ia ficar bem com isso, né? Engraçado, né? As duas são bem altivas, assim, elas não necessariamente se apaixonam na mesma medida que os homens se apaixonaram por elas. E você, Antônio, que você, É, para quem, de quem você é partidário dos turcos? Aqueles, né? Provou. eu achei curioso que não dava para saber quem era o amante generoso até o fim da história. Não dava Uhum. para saber onde que está o amante generoso. Não tinha. Não é só no final que ele se torna generoso. Então, e no começo ele é muito mimado, né? Bem mimado. Sim. Então é a história dele, na verdade, né? Realmente É, é a história dele, desenvolvimento de uma personalidade para se tornar um pouco melhor. Como é que ele teve que sofrer, que lutar, vencer os turcos, enfim, para evoluir um pouco e se tornar melhor. E aí, no final, ele se tornar realmente generoso e não mimado como era no começo.
né? Sim. E ela fica assim um pouco meio decorativa, né? Assim, a personalidade dela. É. Decorativo? Como assim? Não é ela que está em foco nesse conto. Não é ela Não. que está se desenvolvendo, que está. Tanto é que tem um trecho, né, que se pensa até que ela morreu, né? Então, e o conto continua mesmo com essa informação, né? Realmente ela aparece com força, mas talvez não seja o foco do conto, né? Agora, essa coisa do amor super forte, o amor absoluto, o amor que não tem limites, que a pessoa tem que fazer tudo por aquele amor, isso será que era assim na época? Os outros autores também eram assim? Porque isso parece tão romantismo isso, né? Ah, mas tem, porque é das novelas de cavalaria, né? Nas novelas de cavalaria tinha a musa amada, que é muito idealizada, né? A Dulcineia lá do Don Quixote, né? Que apesar de ser feia e bronca, ele idealiza como uma grande donzela. Então, acho que é uma tradição, sim, que já vem dessa época e e da Idade Média mesmo, da mulher idealizada, da donzela, da coisa arrebatada, né? Vou vencer, né? Vou vencer o inimigo. Eu acho que sim. Eu acho que isso é uma coisa que já vem de longe e chega ao romantismo, ao romance romântico. Eu acredito que sim. Eu acho que, por exemplo, eu li o Orlando Furioso, tem um pouco disso também. É uma narrativa mais antiga. Aqui é que assim, né? O Cervantes pende para esse lado porque do amor arrebatado ideal, porque ele também tem a preocupação com a Inquisição, com a sociedade espanhola mais conservadora e rígida. Mas, por exemplo, o Boccaccio lá no Decameron já não vai tratar só desse tipo de amor, vai tratar da parte mais carnal e sexual mesmo, né? Mais libertina, a parte mais libertina. Então, é uma outra vertente. O Cervantes acaba precisando se restringir aos sentimentos, né? E não ao físico. Denise. E tem aquela mulher, né? Que no fim das contas vai ser. O cara vai aproveitar, né, todo o esquema para descartá-la, né? Literalmente. Vamos jogar ela no mar, que daí pelo menos eu já me livro dela. É, o marido, né? É. No final ele que ficou sem nada e teve que voltar com o rabo entre as pernas, né? Ela ainda casou lá com o Mahmoud, o É, amigo lá. Ela é, ainda conseguiu dela, se deu bem isso. lá na história. Não era bem o que Tem ela muita queria. questão católica, né? Católica versus os muçulmanos ali. E é engraçado, porque Sim, o Cervantes mostra ela um ser desejado. Aí sim, a parte mais sexual, porque ela quer ficar com o cara, né? Se ela também sente atraída por ele, ele fala sobre isso, né? isso foi surpreendente. É. A mulher expressando seu desejo, né? Isso, é. Foi interessante essa Não, parte. essas novelas, elas vão sempre tendo uns pontos, assim, meio desconcertantes, né? Que vão contra o que a gente imagina. Peraí, gente, que minha gata tá fazendo arte aqui do meu lado. Ah, Eu acho assim, não devia ser fácil também, né, hum. escrever. Naquela época, você tinha que passar por uma censura. Então, no começo, quando eu estava lendo as novelas, eu ficava assim, ai, nossa, né, que coisa horrorosa. Sempre a mulher objeto, sempre essa coisa da beleza, né? Qual é o valor da mulher, né? A beleza, né? É sempre, se a mulher é bonita, ela já é valorosa, né? Só por isso, só por si só, né? A Sim. coitada das que nasceram feias. Mas as bonitas, nossa, olha, ela é bonita. Como se ser bonito fosse algo que você tivesse feito com você mesmo, né? Se Isso, fosse esse é o grande problema da beleza, né? Não necessariamente você é responsável, né? É o mérito não, seu, né? é a mesma coisa que você, sei lá, tem um preconceito por uma pessoa porque ela é preta, né? Como se ela tivesse, se isso fosse uma característica que você pudesse mudar, né? Você que fez Isso, isso, é, esse tipo de coisa, né? Então ela é bonita, olha que coisa maravilhosa, ela é bonita. E as pessoas ficam adorando a pessoa como se isso fosse uma qualidade, né? Assim,
bom de olhar, mas não quer dizer que é uma qualidade da Sim. pessoa, né? Mas eu acho que, assim, existe também uma ironia. Existem uns momentos em que ele coloca uma coisinha aqui, outra ali, para a gente pensar a respeito daquela sociedade, né? É. De como as coisas eram. Eu não sei muito do pensamento do Cervantes, dele como pessoa, né? Mas ele era um escritor profissional. Uhum. E aí tem essa questão de colocar coisas da época que também tem que agradar as pessoas, tem que ser lido, né? Porque também se escrever coisa que ninguém quer ler. Isso. E Aí ele foi lido, né? Então ele ele agradou. foi, sim, mas aí você vai colocando ali uma coisinha, outra coisinha, né? Pra gente pensar, né? Eu acho que ele vai subvertendo um pouquinho as constrições que ele tinha que observar e vai propondo algo um pouco mais desestabilizador, assim, das ideias dos lugares comuns da época. Isso que eu acho interessante, é pensar nesse processo de um Cervantes que, ao parar para pensar e escrever sobre esses temas, evolui, né? Evolui justamente porque se abre para o tema. Porque, assim, o preconceito, geralmente, ele vem do desconhecimento e da falta de reflexão, né? A partir do momento que você para prestar atenção, a tendência é aquela estrutura chapada do preconceito já ganhar profundidade, se tornar mais complexa, né? Difícil resistir, né, à reflexão. E aí tem a novela, né, do Rinconete e Cortadilho, que eu achei um pouco curiosa, porque ela não tem assim, né? Ela é meio um episódio na vida desses dois, mas ela não chega a ter parece uma intriga, um conflito a ser solucionado. É a história curiosa de como eles se encontraram, eram ladrões e se envolvem ali nessa sociedade de crime organizado, se iniciam nessa sociedade. E fica por isso mesmo, assim. Vocês acharam curiosa essa estrutura? Eu não estava esperando por esse tipo de estrutura aqui. Bom, pra hoje não. Eu adorei essa novela. Olha Eu aí. adorei, é a minha preferida. Eu acho, sim, é um recorte, né? É, Assim, mas eu acho que tem umas coisas interessantes ali, porque você tem dois garotos trapaceiros que se conhecem e decidem serem parceiros no crime, né? sim. E aí, eu achei tudo muito interessante, porque eles vão para a cidade lá, eles conseguem chegar em Sevilha, vão fazendo os roubinhos deles lá, né? As coisinhas que eles já sabem fazer. Vai aproveitando o ensejo para roubar os caras ali também, aí chega na cidade, arranja um emprego, já também aproveita, já começa a roubar, quer dizer, aquilo, né, já fazia parte, né, da vida deles. E aí, chega lá o garoto e fala, não, mas não é assim. Tem que ter uma organização no que Isso. a gente faz. Existe lá a pessoa que é o manda-chuva e a gente rouba junto. Ninguém aqui rouba porque quer, né? Então, você perde aquela espontaneidade e liberdade que eles tinham, né? Porque se a É, partir dali eles vão fazer parte de uma confraria, um grupo, sei lá, um bando, né? Eles vão entrar nas regras, coisas que até então eles não tinham, é né? verdade, é Eles verdade. eram super livres. E aí, quando termina o conto, o Rincon, que é o maior, né? O mais velho, na verdade, maior, é o mais velho, ele fala, ó, vamos ficar um pouco, mas não muito, porque esse esquema aqui, ele fala assim, não, porque ficar na. Como é que ele fala? Peraí, que eu acho que eu anotei aqui. Que ficar na maldade. Isso, tem uma moralização, né? Tem, que ficar nessa situação de maldade. Tem, mas não tem, porque eu acho que o fato dele não querer ficar não é porque ele vai deixar de fazer coisas obscuras, coisas, enfim, ilegais, né? É só que ele quer ficar naquele esquema que ele já sentiu ali, que tem um manda-chuva
para quem as pessoas vão dar o dinheiro, vão ter que dar parte do que ganham, que vão poder roubar onde ele deixar, né? Fazer os esquemas do jeito que ele quiser. Isso, porque cada um tem seu território, né? Sua especialidade. E aí é como se eles estivessem trabalhando real, né? Porque eles estão, de certa forma, fazendo parte de uma sociedade, ainda que seja essa sociedade dos ilegais aí, né? Dos bandidos, Uhum. e vão ter que entrar no esquema, né? Aí eu acho, né? Minha opinião, esse menino era bem inteligente. Você vê que ele percebe os erros dos outros, ele percebe, ele fala que o Monipódio. E o Monipódio é um cara bruto, é um cara meio ignorantão, é um cara sem... Ele meio que fala, ele não é inteligente. E ainda assim, todo Sim, mundo lá tá fazendo as coisas para ele, né? sim. Então, assim, não vou ficar nesse esquema, né? Tipo, eu sou mais inteligente. Olha só, eu sou um cara mais. Eu acho que não quer dizer exatamente que ele não vai ficar no crime, mas ele não vai ficar naquele. Acho talvez que algumas coisas tenham, sim, deixado os garotos um pouco assustados. Tipo, existem outras ramificações ali do crime. Eles não fazem só roubo, eles agridem pessoas, existe violência, né? Isso. Então, não é o ramo deles, né? Que o deles é, tipo, ser trapaceiro. Sim. É meio que o nosso malandro, né? Esse pícaro é o nosso Isso. malandro, né? Batedor de carteira, né? Uma Ele coisa bate mais. carteira, mas ele também é legal. Ele é um cara Isso. assim, sabe? Gente boa, digamos assim. Não é aquele cara mau que, nossa, vai lá dar uma surra no fulano. É. Não, né? Eles não têm essa... E tudo aquilo ainda tem uma... Como que se fala? Ainda em nome de Deus, né? Porque eles rezam, porque tem a santinha, a velhinha lá, ela também rouba, a mãe do, do chefão lá, Sim. mas ela faz o roubinho dela e depois ela vai acender vela para santinha, né? E eu acho que a melhor parte desse conto, na minha opinião, é quando o tal do monopólio, né? Ele fala Isso. assim, as coisas não estão muito bem agora, nesse momento, mas olha só, a gente não pode forçar a maldade, a gente não pode forçar, como que ele fala? Peraí que forçar a maldade. Ele fala, a gente tem que esperar as oportunidades, porque não cai uma folha, daí ele fala essa palavra, não Exato. cai uma folha sem que Deus não permita, né? Então ele está falando, não, a gente não pode forçar que apareçam situações para que a gente cometa o crime para ganhar mais dinheiro agora, porque a gente está passando um bom momento. Vai chegar a hora em que as coisas vão melhorar e aí elas vêm ao gosto de Deus, né? Tipo, Deus vai permitir que o crime aconteça, que eles ganhem mais dinheiro lá no futuro. Enfim, não está no bom momento, mas é porque Deus não quer, né? E Isso. aí é muito essa associação, né, com Deus. Eu achei sensacional, assim, eu É achei igual muito... Nas Mortas, aquela série da Netflix que é baseado no livro lá que vai ser lançado, do mexicano. E que são meretriz, elas são cafetinas, né? E assim, basicamente elas escravizam aquelas prostitutas. E no dia da abertura do cabaré, o padre vai abençoar a inauguração do Ah, cabaré. eu não conheço Ah, é muito bom. As Mortas na As Netflix. Mortas. Excelente a série. E você, Antônio, o que achou assim dessa estrutura diferente? Curtiu igual a Denise ou nem Sim, eu tanto? gostei, assim, totalmente cômica, história totalmente cômica, e chegou um ponto que realmente, assim, não, eu, pelo menos, não consigo levar tão a sério, porque parece que é só realmente pelo efeito cômico, entendeu? Aham. Mas eu gostei, e eu achei que devia ter continuado mais, devia ter se desenvolvido mais, não sei. É. Eu estava até procurando aqui se tem alguma outra história em que eles aparecem, mas eu acho que não. Porque é tudo muito cômico ali, né? Tudo cômico. Aí, na hora que ele fala, não,
nós executamos os serviços e fazemos tudo que as pessoas querem aqui, que as pessoas vêm pedir, e ele começa a dar vários exemplos, eles não tinham feito nada, não fizeram nada, só falaram que ia fazer e não fizeram. Não, isso aí depois ele vai fazer porque ele ficou doente ali. Ah, não, isso daí ele não fez, mas é porque ele vai acabar fazendo, sim, isso aí é garantido que ele vai fazer, quer dizer, nem aquilo que pediam para eles fazerem, eles faziam, né? Que não faziam, é tudo muito cômico, é tudo muito cômico. Não, e os detalhes técnicos, gente? Que assim, eles tinham que esfaquear o cara com uma faca, eles falam de 14 pontos, uma coisa assim, porque se media, pelo menos acho que está isso no texto, na anotação, na nota, que a facada ela era contada pelo tamanho, pelo tanto de pontos, pelo tamanho, uma coisa assim. Então, é uma facada de 14 pontos, é uma coisa assim. E aí eles tinham que dar uma facada no cidadão, só que aí o cara fala, mas eu não esfaqueei o cidadão, porque não cabia uma facada de 14 pontos na cara dele. Que culpa que eu tenho se me mandarem esfaquear um cara que não tem o tamanho suficiente para o trabalho que eu tinha que executar? Então eu esfaqueei o empregado dele. O emprego. E aí o cara vai reclamar, pô, eu paguei vocês para esfaquearem o cidadão, não o empregado do cidadão. Pô, mas aí ele dá essa justificativa, né? Porque aí ele fala, não, tudo bem, pode ficar com esse dinheiro. Ele, não é assim, não. Você só tinha pagado a entrada, você tem que pagar o resto. Ele, mas como que eu vou pagar o resto se vocês não esfaquearam a pessoa certa? Ele, mas nós não esfaqueamos por esse detalhe técnico que eu tô falando, porque a facada não cabia na cara dele. E aí eles combinam, então, olha, mas a gente pode consertar isso aí, agora você contrata a gente, você dá mais tanto, e aí a gente faz uma facada de, sei lá, de 7 na cara do cara que você queria mesmo fazer, entendeu? E ele, então tudo bem, então tá ótimo. Então, tudo isso é cômico, né? Porque é muito cômico. É tudo palhaçada, mas eu achei extremamente divertido, assim, super divertido. Não, de verdade, é verdade, é verdade. Eu acho, gente, que na verdade eu curti menos por conta da minha experiência física com isso aqui. Eu acho que preciso urgentemente ler em outro formato, porque senão o livro inteiro vai sair prejudicado por conta da minha indisposição. Mas eu achei gostosa de ler, assim, só me surpreendeu que fosse mais episódica e menos com começo, meio e fim, talvez, assim. E me chamou a atenção no final. Antes de falar disso, né? A questão das prostitutas e das mulheres que apanham, né? É todo um capítulo também que dá toda uma discussão aqui, né? Do preconceito da época, aquela coisa de bater na mulher, da normalização de bater na mulher, a prostituta que parece até que gosta de apanhar. Então, é outro preconceito que é reforçado aqui, né? Oi, Antônio? Desculpa, eu estou falando em voz baixa aqui sem querer. Você está falando em voz baixa. Tá, mas não era nada aqui, não. É que eu às vezes falo comigo mesmo. Entendi. E tá, mas enfim, é gostosa de se ler, e que eu ia falar que tem essa moralidade no final, porque a princípio, né, o Cervantes tem que dar algum exemplo, né, de moralidade, e estava passando a novela meio que, os ladrões vivendo vidas de ladrões, e qual é a moral da história? Aí, no final, ele acho que para constar naqueles últimos parágrafos, ou o último parágrafo mesmo, coloca ele tendo uma perspectiva de que aquilo não é tão certo, né? Denise acha que talvez é só questão de pertencer ao grupo, mas eu acho que também pode ser lido como simplesmente estar na vida criminosa, né? Mas é bem en passant, assim, não chega a convencer muito como moralidade aquele trecho, não. E aí, pode falar. Não, eu acho que até ele deixa essa dualidade, né? Porque precisava também ter um pouco dessa moral, né? Sim. Então, ele colocou aquilo ali, mas aí você pode ler um pouco diferente, né? Mas também pode pensar, não, olha, ele está se arrependendo depois que ele viu isso daí. E tem a coisa da mulher, né, que apanha do outro cara. Sim.
que também fala que apanhou, mas assim, eles estão tentando se entender, né? Isso, ele vai melhorar, né? Quase aquela coisa assim, ele vai melhorar, tadinho. Foi uma Uhum. crise. É. Você vê que os problemas do mundo, eles não mudam muito, né? Gente, não, que triste. Nossa Senhora. Não, e esse negócio, gente, de violência contra a mulher, eu vou até falar uma coisa que aconteceu essa semana que eu fiquei muito impressionado com a minha própria ignorância e como realmente as coisas mudam lentamente, né? Eu trabalho na Justiça Federal e, assim, lá a gente não lida muito com casos de violência contra a mulher, que é competência da Justiça Estadual, então não é uma coisa que eu tenha familiaridade com a legislação. Mas essa semana, né, minutando uma sentença de um réu para um outro crime, mas ele tem antecedentes, né? E esses antecedentes, tipo 4 antecedentes, eles eram de violência contra a mulher. E aí eu fui olhando aquilo, né, assim, olhando as certidões, falando, gente, mas que coisa estranha, porque esse cara, violência contra a mulher, lesão, as penas a que ele está sendo condenado são penas assim, de 3 meses, 4 meses, penas muito pequenas para qualquer crime, assim, é muito pouco. E mesmo no quarto crime, né, em que ele já tinha todas as ocorrências anteriores, as penas continuam nesse patamar. Aí eu fui olhar direito a legislação, até 2024, as penas para lesão contra a mulher, né, no âmbito da Maria da Penha, ou melhor, em qualquer âmbito, mas daí acabava se aplicando à mulher no âmbito da Maria da Penha, eram assim, de 3 meses a 6 meses a pena de prisão. Tipo assim, que para a estrutura toda do código é pouquíssimo. Tipo, se a pessoa introduzir uma moeda falsa, R$ 10 falsos, a pena mínima já são 3 anos. E só em 2024 que esse artigo e vários outros foram reformados para a pena passar a ser de no mínimo 2, aí vai de 2 a 4 ou 2 a 5, que já é uma coisa um pouco mais normal para lesão. Então, assim, eu fiquei, gente, a gente até falava, né? Ah, Maria da Penha às vezes está funcionando, muito, o cara foi enquadrado. Ele foi enquadrado nessa pena diminuta, que no final não virava nada. Eu imagino, sei lá, que se a pessoa pagasse uma cesta básica, essa pena já era extinta. Não era nada, isso não induz nada no direito penal. E precisou 2024 para isso ser modificado. Fiquei muito, muito chocado assim, com isso. Não sei se vocês sabiam dessa característica. Não, não sabia o tanto, mas eu fico observando quando eu assisto, por exemplo, True Crime, que é uma coisa que eu assisto até recorrentemente. Assistiu o quê? Desculpa? Esses casos reais, né? True Crime. Ah, tá, True Crime. E aí você vê que muitas vezes, mesmo, porque a maioria desses True Crimes é casos americanos, né? Porque eu acho que lá eles têm mais essa coisa de ter vários canais, tem um jornalismo especializado nisso, então se fala mais que aqui, né? Então você acaba trazendo, mesmo que seja alguém daqui, acaba trazendo muito caso de lá. E eu vejo que às vezes quando o cara finalmente mata alguém, é que ele realmente vai para a prisão. Mas antes disso, você vai ver o histórico de violência contra a mulher, uma ficha absurda. E assim, contra a criança, muitas vezes. Então, cara, comete a violência contra a criança, a violência sexual, e mesmo assim, tal coisa não provou, ou ele fica uns meses e vai para a rua. Isso é só o começo, né? E aí depois tem outro, e outro, e outro, e outro. Só vai para a prisão mesmo quando ele mata alguém. Mata alguém. Que até então, tudo que ele fez, e principalmente essa questão de violência contra a mulher, seja qualquer violência, incluindo a sexual, ele só acaba ficando na prisão mesmo quando ele mata alguém. E é um absurdo, né? É como se o crime de violência sexual não fosse tão importante. Não. É só estourou aí uma mulher, sabe? Um absurdo. Mas assim, o Robinho tá preso por isso, né, gente? Mas ele tá preso, acho que por conta da sentença estrangeira. Só que aí acho que no caso dele já envolve estupro, né? Sim. Acho que no Brasil o estupro realmente já tem pena alta já há algum tempo. Eu fiquei impressionado era essa questão que é mais banalizada ainda, da lesão, né? De bater mesmo. O bater
que acontece mais vezes, que não causa morte, que não envolve estupro, bater. Era muito pouco, assim, e é o que mais acontece, né? Era muito banalizado. E essa pena, sei lá, para mim ela ajudava a banalizar mais ainda. Eu não sou do tipo que acredita que, nossa, só aumentando pena resolve, porque eu sou meio cético. Mas nesse caso, eu acho que a desproporção era muito gritante em relação ao sistema penal como um todo, assim, não tinha cabimento. E em relação à recorrência desse crime na sociedade, né? Em relação aos outros crimes também, né? Em comparação, porque os outros crimes, às vezes, coisas para mim, bater na mulher é muito mais grave do que introduzir R$ 10 falsos em circulação. E R$ 10 tem da pena de 3 anos. Então, isso que eu acho que era desproporcional. E aí vem a novela, né, da espanhola e inglesa, que também é cheia de reviravoltas, né? E que vai trazer essa moça, que também é apartada da vida da família por conta de um sequestro, mas assim, um sequestro de uma família muito gente boa, isso que é interessante, né? O sequestro de uma família muito católica inclusive numa Inglaterra que já é protestante, e aí existe esse apaixonamento pelo Ricaredo, e aí o Ricaredo vai ter que provar o seu amor, no final a Isabela acaba voltando para o seio da sua família e tudo acaba bem, ela foi provada também, ela que era bela externamente, prova que o que mais vale é a beleza interior e por aí vai. Mas assim, a coisa já começa para mim dessa forma terrível e perturbadora, que é esse homem muito mais velho sequestrando essa menina. O Cervantes toma o cuidado de dizer que era tudo muito casto, tudo muito direito, mas assim, é uma situação de base que só induz os piores pensamentos. O que vocês acham disso? Assim, só antes de vocês falar, é uma história toda aventurosa depois, né? Que até é gostosa de se acompanhar, quase uma coisa cinematográfica, mas que nasce dessa base violentíssima, né? Que é uma criança, uma mocinha sendo sequestrada por um homem muito mais velho e levada para outro país. Ponto. Podem falar. Eu acho que isso é um pouco extemporâneo, né? Porque realmente não tinha essa moral assim em relação a ser uma menina ou ser uma mulher, até porque a mulher ela podia se casar com às vezes 12 anos, né? Às vezes já colocavam para casar com 12 anos. Eu acho que é uma coisa mais contemporânea essa questão de idade assim. Agora, a questão moral, sim, ele se preocupa muito, ele se preocupa no prólogo, né, ele fala da questão moral. Uhum. Ele fala assim que esses contos não poderiam gerar nenhum mau pensamento em quem os lesse. Uhum. Que se gerasse, ele cortaria a sua própria mão. Isso. Então tem toda essa preocupação de estar dentro de uma moral católica, uma moral religiosa da época, que esses contos têm que estar dentro dessa moral. E aí, quem tem que estar mais dentro são as heroínas, né, as mulheres. Uhum. Tem que ser muito virtuosas, todas elas estão muito virtuosa, muito virtuosa, muito virtuosa, para se encaixar. E nesse sentido aí que eu acho que pode ter a discussão do título, né? Exemplares por quê, né? Porque são exemplos a serem seguidos, a moral realmente das personagens é muito forte, então é isso que ele está batendo nessa tecla para não desagradar a igreja da época. É. Mas assim, eu tenho a impressão aqui nesse conto, eu não me recordo se isso é dito expressamente, mas que a Isabela é criança mesmo, tipo, não 12 anos, sei lá, 6, 7, quando é Ela sequestrada. tinha 7 anos. 7, idade da razão, mas enfim, o começo da idade da razão, né? O primeiro momento. Não, como foi a primeira novela que a gente leu, eu realmente, agora já vejo um pouco mais do Cervantes nessas novelas, vejo não.
O cara não sequestrou ela pelo motivo que eu pensei, né? Aham. Porque, obviamente, de primeira eu falei que absurdo, né? Um piratão velho pega uma criança Então, de 7 anos uma com e, gancho, né? Tipo, gente, é tipo isso. E aí não, ele pega a menina para ser um móvel, um objeto, do mesmo jeito que cobrou outras riquezas, ele tinha a riqueza que era a garota, que era tão bonita, né? era. Mas não tinha questão que, meio assim, aqueles que eles pegavam eram escravizados, então eles estavam obtendo escravos, de certa maneira, Não, sim, servos. sim. Mas a menina não é escrava, Ah, né? e tem um detalhe, eu acho que, salvo engano, fala-se no conto que ele contrariou a ordem de um superior hierárquico que falou que não era para levar ninguém cativo, não tinha uma coisa assim? Tinha, e os pais da criança, eles apelam por um. Aí eu coloquei aqui o que era o cara, meu Deus do céu. Um conde lá que era influente lá no. É. E mesmo assim, não. Eles liberam para ele levar a menina. Ele queria levar a menina. Ou seja, ele teve muita vontade de sequestrar ela. Aí eu voltando, né, no que eu tinha falado, nossa, né? Imagina quem era feia, coitada. Não, acho que a feia, ela não foi coitada, né? Porque as bonitas, olha que as bonitas sofrem. Não Mas sequestradas até com assim, 7 anos, né? como se diz, às vezes a gente ri disso, né? Que às vezes chega uma pessoa bonita na televisão e fala, eu é que sofro preconceito, as pessoas bonitas sofrem muitas dificuldades. É engraçado, mas assim, na prática, eu acho que existe também uma certa beleza que realmente traz muitos problemas para a pessoa. Muitos problemas. É tipo a Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe, eu acho, né, a vida dela prova, a beleza dela trouxe problema demais, acabou com a vida dela, era perturbadora, né? Eu fico pensando, gente, a Marilyn Monroe, qualquer lugar que ela entrasse, ela desestabilizava o ambiente. Ela era uma beleza tão arrebatadora que, assim, as coisas não continuavam igual a gente entra e quem está fazendo o que está fazendo continua fazendo. Não, tudo se alterava. Isso deve ser muito perturbador, você ter causar esse efeito. E deve trazer muito problema. Sim, né? Pensando numa beleza muito fora também, né? Não, Da, sim. Mas assim, o da fato média. de ela ter perdido a beleza, Sim. que talvez tenha sido uma coisa bem inovadora, né? Não sei. Mostra. Perdeu toda a beleza e tal. Quis dizer que, assim, né? Ela era um ser humano íntegro e perfeito, porque tinha, assim como tinha beleza exterior, ela tinha uma beleza interior ainda mais forte, né? Então, no caso dela, né? Porque eles tinham muito isso, né? De que até a parte exterior era um reflexo do interior. Então, no caso dela, se ela era bonita exteriormente, isso era porque isso refletia o interior dela. E que continua do mesmo jeito, mesmo quando esse exterior muda, né? Ai, gente, me atualiza, porque eu não lembro o que acontece. É que tem lá um momento no final que a mãe da moça que ficaria com o Ricaredo, uma nobre inglesa, vendo que o Ricaredo vai se casar com a espanhola inglesa e não com a filha que lhe era prometida, arma todo um estratagema e a Isabela fica feia. Ela perde a beleza, não sei o que acontece exatamente. Então. Ela fica feia. Envenenada, envenenada. É envenenar. Isso, é um veneno, é um veneno. Tá. E ela é Ah, provada, né? Tipo assim, o Ricaredo vai continuar gostando dela agora, então. Mas ela recobra a beleza, né? Depois, né? Acho que ela fica bonita de novo. provavelmente sim, né? Ela fica bonita de novo, mas assim, depois que o Ricaredo também já foi provado. Nesse caso, esse Ricaredo ele tem mais trabalho, né? Porque ele tem que vencer esse teste da beleza dela e também antes vence aquele outro teste que a rainha lhe impõe de ter que fazer jus à mão da Isabela, né? A rainha não dá de mão beijada a mão da Isabela a ele. Aí ele tem que partir lá de navio, ele vai se consultar com o Papa. Ele tem um pouquinho mais de trabalho, é um moço mais desafiado aí do que a média. Mas então, eu estou lendo aqui, estou lendo as minhas coisas que eu escrevi na época.
e não tem um casamento, tá? Ela fica desse jeito, mas aí ela é mandada para a Espanha, de volta, porque aí ela já não tá mais bonita, né? O que ela É, ia ficar fazendo ali? mas eu acho que esse é também o momento em que o Ricaredo está em prova e se acredita até que o Ricaredo morreu. Porque Sim, depois, quando o Ricaredo não é surge, é ele. surpreendente. Nossa, ele está vivo. Tanto que no final, pelo que eu me lembro, ela tá para ser freira, né? Tá tendo Isso, todo aquela procissão lá, que ela vai ser freira e o Ricaredo aparece. Aliás, que nome é esse? Não era na Inglaterra? Ele não era filho lá na Inglaterra? Ele isso era então. o Ricaredo? E eu achei engraçado porque eu havia lido o Ricaredo na tradução lá da Rocco, e Uhum. aqui eu pensei, quando eu li Ricardo no Conto do Amante Generoso, eu pensei, será que o Ricaredo lá da espanhola inglesa vai se chamar Ricaredo ou vai se chamar Ricardo? E não, o Hernani só coloca Ricaredo aqui também. Então, assim, realmente tinha as duas formas, parece, na Espanha, Ricardo e Ricaredo. Não era igualzinho, não era só uma questão de tradução. Eu sei que existe também o Requeredo, porque o irmão da minha sogra era Requeredo, nascido na Espanha. E quando chegou aqui, ninguém conseguia falar Requeredo, falava Ariqueredo. E aí Ah, virou Ari, ali, né? Mudou de novo completamente. querido. E você, Antônio, mais alguma consideração? Aí, o que você Eu achou da acho que, história? para mim, essa história, assim, né, tem muito Deus ex machina, que vai, ele vai querendo complicar a situação, complicar, e vão surgindo outros personagens É, que vão criando novas dificuldades e não é uma coisa tão orgânica assim, né? uhum, Surgem esses outros personagens, surge um outro cara que ficou afim dela, que queria ela, que a é, mãe resolve envenená-la, imagina, uma coisa. A mãe resolve envenenar uma moça porque o seu filho estava apaixonado pela moça. isso. É um absurdo. É bem novelão, né? É muito Essa, novela mexicana, né? As essa novelas aqui é bastante. mexicanas, É elas bastante, essa é bastante. têm a Bem origem do contexto. Cervantes. Sei lá, deve ter até algum estudo sobre isso. Eu acho que deve ter uma influência na tradição toda de contar histórias em língua É espanhola. interessante. Porque é muito aquela coisa assim. E é sempre essa história do filho que se perde, depois se descobre que era filho do fulano, se reconhece por uma marca, né? Geral, lá na Ciganinha tinha uma marca, né? Que a mãe Sim. reconhece. Veja aí, a usurpadora, né? Toda vez que tinha uma coisa nova, né? Fala, fulano não é seu filho, né? Tinha aquela virada de cabeça, assim, aquela coisa bem. E aqui, nessa daqui, eu lembro que acontecem muitas coisas, né? É. É Eu acho bem. que mesmo em comparação com as outras novelas que a gente leu, que também acontece bastante, essa é a que acontece mais. Realmente é muita coisa. Entre essa menina. Revelações. Muitas revelações. E a hora que você pensa que vai se resolver, aí ainda acontece mais um problema, eles têm que enfrentar aquilo e tal. E aí todas essas novelas, né, tem também aquela questão da confiança na providência divina, né? Em que tudo vai acabar bem, por mais que o entrecho seja cheio de percalços e de idas e vindas, subidas e descidas, né? Acho que também é uma parte da moralidade do Cervantes mostrar isso, né? Que os personagens virtuosos, principalmente se eles forem espanhóis e católicos e brancos, tendem a se dar bem no final. Serão premiados. E nisso, né, eu até falo no vídeo, tem uma fatalidade. Parece que os outros não são recuperáveis, né? Os outros fatalmente vão se dar mal. Assim, não sei se nessa visão de mundo o cigano consegue ter um desfecho positivo. Nenhum deles. Mesmo que se esforce. Se esfor né? É uma mistura de providência divina com fatalismo de raça, né? De, Porque você tem que estar na costa certa.
Nasceu É, uma casca errada, filho, você vai assim até o fim. Não é. importa o que que você faça, né? E se você é da nobreza. E tem isso, né? Eles pensavam muito que se a pessoa era da nobreza, ela já tinha um favorecimento divino, né? Eu acho. Assim, Deus quis que essa pessoa nascesse na nobreza. Deus, porque ela deve ser mais elevada mesmo, então, por isso que ela pertence a essa classe, né? Tinha essa confusão da situação histórica com a essência, digamos assim, né? E o que que vocês acharam do título? Do título Novelas Exemplares? Olha, eu acho, óbvio, que o exemplar não predomina. Eu acho que apesar delas terem uma moralidade, elas não são só isso, elas não são redutíveis a isso, né? Mas tem muito isso que eu estudei na época, que ele usou o exemplar, porque na época a narrativa curta era muito incipiente na Espanha, ele é um pioneiro, e o que havia de narrativa curta era o Decameron de Boccaccio, e o Decameron de Boccaccio sempre foi muito associado à libertinagem, né? À falta de moral, à licenciosidade, e aí ele, como não podia se associar a esse tipo de imagem ali naquela Espanha da época, ele se contrapõe a esse tipo de tendência colocando o exemplar no título. Enfatizando bem o católico, né? É, O lado católico, os personagens eram muito católicos. Aí sim, ela fala, não, agora que eu não vou, que eu não posso casar com ele, morreu, eu vou para um convento. Só a única solução possível é o convento. é. Mas falando nessa história de católica, aí é um ponto importante aí da espanhola e inglesa. Por incrível que pareça, a rainha da Inglaterra protestante é uma pessoa muito sensata e que faz boas coisas. Então, existe uma quebra do estereótipo aqui do protestante. É interessante isso. É mais uma camadinha de complexidade do Cervantes. Ele não vai ali na toada de pintar assim pessimamente essa rainha protestante. Ela é até vista muito favoravelmente. É. Eu li em algum lugar que esses exemplares poderia ser também, não lembro se, agora não tem o texto que eu estava procurando, só achava, mas foi uma das coisas que eu li. Também teria a ver com a forma, de Pode serem ser. exemplares no sentido de serem bem montadas, escritas, e Isso. não só, não lembro onde eu li isso, gente. Seguindo as regras da poética As da regras, época, né? isso, exatamente. É possível também. Eu acho que é totalmente plausível essa explicação. Realmente. O Cervantes, né, ele tinha muito essa consciência da literatura quanto forma, né? O Don Quixote mostra muito isso. As novelas exemplares, eles falam que vai ter uma novela aqui no final, acho que é a novela que envolve os cachorros, A dos que, é cachorros. que são os cachorros da capa, inclusive, que eu nem sabia a princípio, acho que são duas, que elas têm meio que uma continuidade, a do casamento enganoso e do colóquio que houve entre Cipião e Berganza, em que essa questão metaliterária, metaficcional, vai ficar muito patente, assim, diz que é um grande exemplo, essas duas novelas, desse tipo de reflexão. Mas eu não sei se eu concordo assim. Ele fala aqui, ele fala, não, ele está fazendo uma coisa muito exemplar do ponto de vista da forma. Mas Uhum. ele diz aqui que é a primeira vez que estão sendo escritas novelas em espanhol. Sim, Então, é difícil você dizer, não, elas são as primeiras e já são exemplares, quer dizer, elas já são perfeitas na sua forma. Porque elas são as primeiras, então você não tem parâmetro de comparação. Não sei. o parâmetro eu acho que é o Boccaccio, é estrangeiro, mas é um parâmetro, talvez. Era conhecida, Eu né? vi mais essa questão moral mesmo, moral. Não, a moral eu acho que é inescapável também. Realmente significa isso também, não deixa de significar, não. Eu acho. Mas é isso, gente. Eu acho que rendeu a nossa discussão e eu acho que vai render mais. Eu vou dar um jeito então na minha edição que não dá para continuar, não. E olha, só uma coisa, gente, que aqui a tradução, a tradutora, ela diz que, porque tem muitas, deixa eu ver se eu acho aqui.
Ela fala coisas bem interessantes aqui, a tradutora. Ela comenta que o autor queria fazer uma obra mais neutra possível. Várias coisas interessantes. Mas ela diz aqui que ela acha que um pouco desse exagero do amor, que era um amor absoluto, que todos que quando um ama um amor absoluto, que ou é amor ou é a morte, praticamente. Uhum. Né? Ela acha que ele foi meio irônico nisso. Ah, Estava ironizando um pouco, porque isso já existia, como você falou, existia, mas que ele estaria ironizando. Eu não sentia essa ironia, gente. Assim. pelo Eu menos não sentia nessas essa ironia. 4 primeiras, não em relação ao amor arrebatado, né? Eu não senti também ironia, não. Não, eu também Vou discordo dela observar. Bom nesse você ponto. falar que nas próximas novelas eu vou observar se eu sinto isso. Que É, deve voltar esse tema também. é. A gente vai falar de novo, né? Eu posso reler de novo aqui essa É, colocação dela, mas eu não sinto muita ironia, não, no é. amor, nos amores aí, não. Também não. Também não. Achei ele bem crente nesse tipo de amor. É isso. É isso, gente. Obrigado, então, pela companhia nessa tarde de domingo, meio quente. Vamos lá, vamos torcer essa semana, quem sabe tenhamos o nosso primeiro Nobel de literatura, né? Eu estou animado. Qual? Aquela história do Milton Ratum, né? Inclusive, eu lancei Ele o vai para o vídeo. Nobel de Literatura? Pois é, ele começou a aparecer nas casas de Ah, aposta tá. e nunca tinha aparecido. E aí eu fui dar uma investigada para fazer o vídeo de hoje, que foi lançado enquanto a gente estava falando. Eu fui investigar se era viável mesmo isso, né? Porque a minha dúvida era, ele é difundido no exterior? Porque isso é uma condição, sim, independentemente de qualquer coisa. E eu fui pesquisar as traduções nas línguas literárias, né? Inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. E eu fiquei muito surpreso. Aí eu fui falando ponto por ponto o que eu fui achando no vídeo. E, sinceramente, já dando um spoiler do vídeo, eu tô confiante, assim, não necessariamente que ganhe esse ano, mas como um candidato brasileiro viável aí para os próximos anos. Ah, Eu tá. não pensei que nós tivéssemos esse candidato depois que a Lígia se foi, depois que, por exemplo, a Nélida, que era uma pessoa que era internacionalizada, se foi. Eu não tinha essa noção do Milton e foi surpreendente descobrir. Então, fiquei bem animado. Tem umas questões geopolíticas que eu acho que o favorece também, né? A questão da COP30, querendo ou não, o Brasil está mais visível no exterior esse ano, né? Desde o Oscar, passando por Cannes, né? Assim, o mundo que não pensa geralmente sobre o Brasil teve um pouco mais de chance de pensar sobre o Brasil esse ano. Então, quem sabe, né? Ô, Denise, e essa parede aí vermelha? Ah, é a luz. Que Eu luz? tô como é que é? A casa da luz vermelha? A Casa da Luz Vermelha. Pensei que era o pôr do sol. Não é, não. Ai, seria lindo esse pôr do sol Não iluminando a seria? parede, hein? Não. Não, aqui já tá quase escuro. Aqui também já tá com a luz bem baixa. Então tá bom, gente. Obrigado. Ótima leitura para nós aí. A gente vai se falando. Eu vou tentar já postar os próximos vídeos antes da nossa conversa também. Eu gostei de fazer o vídeo para pensar sobre. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. De nada.